Então, gente, só continuando, dá para você identificar qual é o tipo de DST que causa ferida, só porque primeiro, ó, se vocês perceberem, nenhuma causa corrimento, tá? Para não confundir com as outras, tá certo? Todas elas vão ter lesões, né? Que vão ser essas feridas, mas cada uma é uma ferida de um jeito. Por exemplo, a sífilis, a ferida, ela é única, ela é indolor, é a que menos dói, não dói de jeito nenhum. Todas as outras dói, essa não dói. Ela. Dói não, mas é uma coceira infeliz. Oi? Dói não, mas arde é uma coceira infeliz. Não, mas não é a sífilis, é essa que arde, é a herpes. A herpes é isso. A sífilis, gente, não coça, não arde, não dói, entendeu? As bordas dela são endurecidas, né? Já essa que é a herpes, primeiro é uma vesícula, ela rompe, forma uma feridinha pequena, aí essa é a que mais arde e a que mais coça e a que mais dói. Ela arde, gente, como se fosse queimando, entendeu? É verdade. Já o cancro mole, ela é várias feridas, elas também são bem dolorosas, ela é a que mais fede, ela fede a carniça, como se fosse podre, entendeu? Porque ela é coberta por esse tecido amarelado, que é um tecido morto, né, que deixa esse fedor, a borda irregular, e quando você retira esse tecido morto, ela sangra com facilidade. O linfogranuloma, ele vai causar um inchaço, que é o engurgitamento, é o inchaço dos linfonodos, eles ficam bem grandes, cheios de pus dentro, aí eles vêm a fura, que a gente chama de fístula, né? Por diversos buraquinhos, e aí sai a secreção, sai pus, sai sangue por esses orifícios, né? Causa tanto inchaço na região genital, como até elefantíase, que é crescer demais os órgãos genitais, até mesmo estreitamento do reto. Já a donovanose, ela é mais rara entre todas elas. O que dá para diferenciar é porque ela é a que mais sangra, né? Então, um sangramento fácil. Ela é bem a cor da ferida é bem vermelho vivo e tem preferência por regiões perianal, ou seja, perto do ânus. Atinge mais pessoas que têm hábito de fazer sexo anal. E aqui tá as imagens, né? Que a gente já tinha visto. Aqui, gente, agora a gente vai ver as DST que causam corrimento uretral, que atinge os homens, tá? Corrimento uretral é que atinge os homens, e aí a gente chama de uretrite. Lembre, terminou em ite, é inflamação. Então, uretre vem de uretral, vem de uretra, que é por onde faz xixi, e ite, inflamação. Então, uretrite é a inflamação, é um processo infeccioso. O que é infeccioso? Que foi infectado por algum micro-organismo. E inflamatório da mucosa uretral. Então, uretrite é um processo infeccioso inflamatório da mucosa uretral. Ela pode ser gonocóxica ou não gonocóxica. Gonocóxica, a uretrite gonocóxica é quando ela é causada pela gonorreia, é a gonorreia, que é causada por uma bactéria chamada Nicea gonorrhoeae. Essa gonorreia é o que o povo normalmente chama de esquentamento, que sai pus, gente, sai pus mesmo. O corrimento é um pus que sai pela região peniana. Além desse pus, desse corrimento parecendo pus, vai ter muita coceira, por isso que o povo chama de esquentamento. Por quê? Porque ele vai ter muita coceira, tá? Nessa região genital. Disúria, o que é disúria? É dor a urinar. Tudo que terminar em úria se refere à urina. E dis é dificuldade. Disúria é muita dor a urinar, aquela ardência, queimando. O corrimento é mucoide, abundante e purulento. Tudo que é purulento se refere a pus. Então vai sair muito, é assim, gente, sai sozinho.
Muitas vezes não precisa nem você apertar, mas, por exemplo, para você fazer o exame, você pressiona essa região aqui da glande e fica saindo pus desse jeito aqui. Ele vai ter febre e pode ter conjuntivite gonocócica. O que é conjuntivite? Inflamação da conjuntiva do olho. Por quê? Ele coça muito a região, aí com a mão suja passa no olho e acaba infectando o olho. Pode até cegar, viu, gente? Então, essa é a tal da gonorreia, do esquentamento. Atinge muito o homem safado, raparigueiro, né? Mas tudo bem. E a uretrite não gonocócica, ela parece muito com a gonorreia, só que ela é chamada de clamídia, é causada por outra bactéria chamada Clamídia trachomatis, só que os sintomas são bem mais brandos, são bem mais leves. Então, o corrimento também vai ser purulento, ou seja, vai ser pus, só que vai ser muito menos. Os sintomas são discretos, ou seja, vai ter coceira, mas não é tanto. Muitas vezes não tem febre, né? Vai ter dor na urina, mas é tudo mais leve. Mas, normalmente, gente, se o homem apresentar uretrite, já é tratado porque o medicamento é o mesmo, tanto para gonorreia como para clamídia, é a mesma medicação. Inclusive, gente, a gente não está vendo medicação aqui porque a enfermagem não prescreve medicação. Então, o que a gente só precisa saber é diferenciar os tipos e os sintomas, porque nesse caso, só quem prescreve a medicação é o médico, tá? Nós temos agora as doenças que causam corrimento vaginal, que atinge as mulheres. Eu falei até para vocês, o corrimento, primeiro, ó, não é escorrimento, não tem ES, que muita gente chama escorrimento. Não existe isso, o nome é corrimento. Outra coisa, a mulher normalmente ela tem a vagina úmida e aquela umidade não é corrimento. Ali é muco, que normalmente a mulher produz sem problema nenhum. Quando ela está no período fértil, esse muco aumenta, fica parecendo até uma clara de ovo, e é normal aquilo ali, e não é doença nenhuma, e nem é corrimento. O corrimento, ele está relacionado a alguma inflamação na vagina, que é o que a gente vai falar, tá? Então, quando tem essa doença que causa corrimento vaginal, pode ser chamada de colpite, vaginite ou vulvovaginite. E é a inflamação na mucosa vaginal. E aí é causada por esses 3 tipos de micro-organismos. Tanto a Candida albicans, essa Candida albicans é um fungo, como a Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria, e o Trichomonas vaginalis, que é um protozoário. Todos esses 3 aqui, gente, eles vão causar corrimento vaginal. Só que esses 2 aqui, tanto a Candida albicans, que é um fungo, como a Gardnerella vaginalis, que é uma bactéria, ela não é sexualmente transmissível. Por quê? Porque nós já temos elas morando naturalmente na vagina. Inclusive crianças, desde quando a gente já tem, a gente tem na boca, entendeu? Então, elas estão lá, de certa forma, para proteger. Algumas regiões do nosso corpo é colonizado por alguns micro-organismos e existe isso justamente para proteção. Então, na nossa região genital, a gente tem micro-organismos vivendo lá para nossa proteção. Algumas situações fazem com que elas se multipliquem exageradamente. Aí, quando elas se multiplicam exageradamente, aí sim é que vai causar a doença. No caso, a Candida albicans causa a candidíase e a Gardnerella vaginalis causa o que a gente chama de vaginose bacteriana, tá? Mas ela não é uma IST, nenhuma das duas. Inclusive, você pode presenciar essas 2 doenças, até mesmo uma criança, entendeu? E não é uma IST. A gente estuda junto, por quê? Porque as 2 vão causar corrimento vaginal e aí a gente didaticamente fica mais fácil para se entender, tá? Então, o que é que pode causar, já que elas não são sexualmente transmissíveis, o que é que pode causar as 2? Como eu já disse,
nós temos esses micro-organismos vivendo na região genital, mas de forma controlada. O que é que pode fazer com que elas aumentem de quantidade? É principalmente a imunidade, a imunidade e a falta de higiene, tá? Então, quando você não tem uma boa higiene íntima, ou quando você tem uma queda na sua imunidade, estresse, tudo isso faz com que esses micro-organismos se multipliquem e cause a patologia. É muito comum, gente. Todas as mulheres, quem nunca teve, pode esperar que você vai ter. Porque um estresse, olha, inclusive, essa Candida albicans, vem aqui, tem mulheres que, e é muito comum, sempre quando acaba a menstruação, uns 2, 3 dias depois que acaba a menstruação, a mulher fica sentindo alguns sintomas que parecem ser Candida albicans, porque nessa época há uma mudança no pH da vagina, logo quando acaba a menstruação, e as mulheres sentem muita coceira, que é a Candida albicans. Aí depois, pronto, o próprio sistema imunológico da mulher consegue combater. Mas é muito comum as mulheres terem esse tipo de patologia aqui, tá? Vamos ver o que é a candidíase, né? Ela não é um IST, é causada por um fungo chamado Candida albicans. Todas elas vão causar corrimento vaginal, ou seja, vai sair o corrimento, essa secreção. E como é esse corrimento? Qual é esses sintomas? Na candidíase, vai sentir muito prurido. O que é prurido? É coceira. De todas essas, é a que mais arde, é a que mais coça. Coça muito. E é por isso que vai sentir dor quando vai fazer xixi, ficar ardendo, queimando. Vai ficar hiperemiada. O que é hiperemiada, gente? É vermelha. E inchada, né? Edema vulvar. O que é edema vulvar? Toda a região íntima fica inchada e vermelha, porque ela vai coçar, vai arder. No exame a gente vê fissuras na vagina, né? Fissuras na região da vulva, porque como vai coçar muito, e aí vai arranhar, vai ter dispareunia. Dispareunia é o termo técnico que se refere à dor e desconforto durante a relação sexual. Então, quando tá com a candidíase, ela está muito forte, nem consegue ter relação porque dói muito, tá? Qual é o aspecto do corrimento? O corrimento, ele é branco, grumoso, é como se fosse um leite assim meio coalhado, pastoso, viu? Ele é maçudo, tá? A gente encontra, e você consegue perceber ele no fundo da calcinha, ele é branco, esbranquiçado. Ele não tem fedor, o cheiro é característico mesmo da região genital. Não tem cheiro forte, fedor não, tá? E ele tem esse aspecto realmente de leite coalhado. Diferente do muco, que o muco que tem naturalmente, que não é doença, que não é corrimento, é muco, ele é transparente, né? Meio aquoso. Quando a gente está no período fértil, ele fica parecendo uma clara de ovo, estica, liguento. Isso não é corrimento, isso não é doença, tá? É muco. Agora, na candidíase, aí o corrimento ele é branco, maçudo, e aí tem esses outros sintomas. Tem muita coceira, muita ardência, tá? Na vaginose bacteriana, que também não é uma DST, as características vai ter, tem muito fedor. Olha, na candidíase não tem mau cheiro. Nesse aqui, gente, tem um fedor horrível. A mulher pode banhar, lavar o tanto que quiser, mas o fedor de peixe podre não sai. É aquela caatinga azeda, que muitas vezes você encosta assim perto de uma mulher, tá? Você só de encostar perto dela, você sente um mau cheiro. Aquele fedor azedo é dessa doença aqui, é da vaginose bacteriana, tá? Esse mau cheiro, ele se acentua principalmente após o coito, ou seja, após a relação sexual e durante o período menstrual. Qual é o corrimento, gente? O corrimento, ele é... deixa eu mostrar aqui a imagem da candidíase. Ó, gente,
Aqui a candidíase, olha o jeito que ele é. Aqui é o colo do útero, que aqui é você fazendo exame de prevenção, o colo do útero, olha o jeito que fica dentro. Mas isso aqui fica meio maçudo, esbranquiçado. Isso aqui você sai na calcinha desse jeito aqui, tá certo? Isso aqui é a candidíase. Olha como aqui tá vermelho. Olha isso aqui tudo tá vermelho, porque é uma característica justamente da candidíase, tá certo? Já a vaginose bacteriana, ela é assim, gente. Ó, tá vendo como esse aqui é mais maçudo, né? Esse aqui não, ele é fluido. Ele é branco, o corrimento é branco acinzentado e ele é bolhoso. Ele fica com essas bolhas. Se você olhar na vagina da mulher, lá dentro tá desse jeito aqui. Então ele é branco, acinzentado, com aspecto fluido, ou seja, é fluido, não é pastoso. Cremoso e bolhoso, fica com essas bolhazinhas. E a mulher tem dispareunia, que é dor durante a relação sexual. Já a tricomoníase, essa sim é uma DST, é um protozoário, né, o Trichomonas vaginalis, e vai causar o corrimento. Esse corrimento, ele é abundante, é muito corrimento, ele é amarelado ou esverdeado, muitas vezes parece com pus, tem mau cheiro, só que o mau cheiro dele é diferente desse aqui. Esse aqui, gente, é aquele mau cheiro azedo. Esse aqui é fedor de podre, tá? Também aspecto bolhoso, tem coceira, né? A mulher vai sentir dor no pé da barriga, que a gente chama de dor pélvica. Tem disúria, que é ardência quando vai fazer xixi. Polaciúria, ó, terminou em úria, ó, tá vendo? Úria de urina, disúria, que é dor a urinar. Polaciúria, também terminou em úria, que se refere à urina. E o que é polaciúria, gente? É aumento da frequência urinária. É aquela pessoa que fica com vontade de fazer xixi todo o tempo, aí faz só um pingo, tá? Quase não sai urina, mas toda hora com aquela vontade. O nome disso é polaciúria, que é aumento da frequência urinária. Tem hiperemia da mucosa, então fica todo vermelho, hiperemia é vermelhidão, só que é em formas de placas, não é todo vermelho. É que quando você olha a vagina, ela tá assim uns círculos vermelhos aqui e outros acolá, entendeu? É mais ou menos. Eu não achei nenhuma imagem muito boa do tricomoníase, tá? Mas é um corrimento assim, ó. Ele é meio amarelado, esverdeado, parecendo um pus. O fedor dele é um fedor assim meio de podre, tá? A vagina realmente fica toda vermelha, mas só que não é toda, é como se fossem placas. E nesse caso, a mulher sente dor no pé da barriga. Aqui é a vaginose bacteriana e aqui é a candidíase. Então, fica fácil, voltar aqui, de você distinguir quais as que causam corrimento vaginal. Se o corrimento ele estiver branco, grumoso, a mulher está dizendo que está coçando muito, você vê que está muito inchado, vermelho, é candidíase, tá? Se tiver aquele cheiro podre, de peixe podre, azedo, que o corrimento é branco acinzentado, bolhoso, aí é vaginose. E se o corrimento parece um pus amarelo, parece um leite condensado esverdeado, amarelado, tem também mau cheiro, dor no pé da barriga, aí é tricomoníase. A cervicite, né, que é a inflamação do útero. Lembrando, essa que causa corrimento vaginal, a inflamação é dentro da vagina, vai atingir a mucosa da vagina. A cervicite é a inflamação do colo do útero, é lá dentro, no próprio útero, a inflamação é no útero. E quando você faz o exame, né, que você, como fosse fazer exame de prevenção, você vê o corrimento saindo de dentro do útero. Diferentemente, ó, deixa eu voltar aqui. Quando por exemplo, essas vaginoses, né, que é a candidíase, a tricomoníase, vai atingir só a vagina, ela não vai atingir lá dentro do útero. Quando você limpa, que você tem que limpar isso aqui tudo, né, você não vê saindo nada de dentro do útero, não.
Por quê? Porque a inflamação está só na vagina. Esse corrimento é produzido dentro da vagina. Já nas cervicites, você limpa, e aí é você limpando e saindo o corrimento daqui de dentro desse orifício, que significa dizer que ele está vindo lá de dentro do útero, tá bom? O que é que causa cervicite? O mesmo que causa a gonorreia no homem, só que agora no homem é na uretra, aqui na mulher no útero, tá? É a Nicea gonorrhoeae, que é a gonorreia, ou a Chlamydia trachomatis. As duas são bactérias, as duas têm sintomas parecidos, só que na clamídia é mais leve, né? E quais são os sintomas? O corrimento, quando você vai fazer o exame, você percebe que ele está saindo de dentro do útero, um corrimento parecendo um pus, né? A mulher sente dor durante a relação sexual, que é dispareumia, tem disúria, que é ardência a urinar. Quando você vai olhar o colo do útero, que é isso aqui que a gente vê no exame de prevenção, tá bem inchado, bem vermelho, e quando você toca, só em você tocar nele com aquelas espátulas, ele sangra com facilidade, né? E a mulher também sente muita dor no pé da barriga, né? Que é dor pélvica. Então, esses são os sintomas de cervicite, que é causado por gonorreia ou clamídia. Já a DIP, né? Que é o desconforto dor pélvica, que a mulher ela não apresenta o corrimento, é só a dor no pé da barriga. Mas essa dor ela é tão grande, gente, tão grande, que muitas vezes ela precisa ser internada para tomar medicação na veia, porque a dor é insuportável, tá? Que é o que a gente chama de DIP, doença inflamatória pélvica. E o que é isso, gente? É porque muitas vezes essas DST elas não são tratadas de forma adequada. Por exemplo, a mulher ela tá com tricomoníase aqui na vagina, ou ela tá aqui no útero, ela tá com gonorreia, tá com clamídia, aí ela não trata, né? Não faz o tratamento, porque elas têm cura. Mas aí a pessoa não fez o tratamento. O que foi que aconteceu? Esses micro-organismos que estavam aqui mais na parte de baixo, eles migram aqui para essa parte de cima da região genital feminina. Quando eles vêm aqui para cima, eles não produzem mais, não sai mais o corrimento, tá? Vai causar essa dor inflamatória pélvica, que a gente chama de DIP, que é uma dor insuportável. Vai causar inflamação aonde? Ó, pode ser aqui nas trompas, pode ser inflamação nos ovários, entendeu? E como é que isso ocorre, gente? Como é que esses micro-organismos que estavam aqui, eles vêm aqui para cima? Eles podem vir de forma natural, né, espontânea, eles mesmos virem, ou eles podem vir, eles podem subir de uma forma assim, manipulada, artificial, como por exemplo, quando você vai colocar um DIU, que é um método contraceptivo, o DIU ele é colocado aqui, ó, aqui na região do útero, ele tem que ficar aqui em cima. Se a mulher tem algum tipo de infecção, o DIU ajuda a levar aqui para cima. Então, por isso que uma pessoa que vai colocar o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que é um método contraceptivo, primeiro tem que fazer vários exames. Se ela tiver alguma inflamação, não coloca o DIU. Outra forma, biópsia de endométrio. Endométrio é a camada interna do útero. E aí, por exemplo, quer fazer alguma biópsia, porque tem um risco aqui, por exemplo, tá com suspeita de um câncer, alguma coisa assim. Aí precisa fazer a biópsia, então vai colocar aqui um aparelho que vai chegar aqui no útero para tirar um pedacinho. Então esse aparelho pode estar levando, né, os micro-organismos para cima. Como também a curetagem, né? A curetagem ela é feita com uma cureta, que também é uma pinça cirúrgica, que ela é colocada aqui dentro do útero para remover o resto do feto, do embrião, quando tem aborto. E aí, nessa introdução, você pode estar levando os micro-organismos aqui para essa região de cima. Então, vai afetar o endométrio, que é essa camada de dentro do útero, as trompas, que é essa, ou até mesmo os ovários. Ela pode ser causada por todas aquelas que causam tanto o corrimento vaginal, como a cervicite, que é o corrimento que vem do útero, né? Mas só quando é DST. No caso, a gonorreia
a clamídia e a tricomoníase. O que é que a mulher sente, gente? Muita dor. Ela sente dor, gente, que ela não aguenta triscar no pé da barriga. E muitas precisam ser internadas para tomar medicação, para desinflamar e para dor, porque a dor é insuportável. Então, isso é a DIP. Muita gente se tornam estéreis depois que tem DIP, porque inflama e às vezes essas trompas elas ficam colabadas, ou seja, elas se fecham, e aí a mulher pode ficar até infértil depois disso. Aqui nós temos a DST, né, que é a IST, né, que causa verruga. A gente até já viu na aula passada, a gente estava falando sobre câncer de colo de útero, e aí a gente falou dele, né, do HPV, que é o papilomavírus humano, que é um vírus que é sexualmente transmissível, né? E o principal sintoma dele é o quê? É verruga. Ó, ele não causa corrimento, ele não causa coceira, ele não tem dor, você não sente dor com ele, você não tem ferida, é só uma verruga. Uma verruga não, várias verrugas, né? É essa daqui, deixa eu mostrar logo para vocês, ó. Aqui é na região genital. Pode até parecer uma ferida, mas isso aqui não é ferida, é verruga. E aí elas nascem várias, uma em cima da outra. É por isso que também a gente chama de condiloma ou crista de galo. A crista de galo é porque tem aquele negocinho que fica em cima da cabeça do galo. Como elas nascem todas uma em cima da outra, fica parecendo aquilo ali, tá? Então é chamado de condiloma, crista de galo ou verrugas mesmo, tá? Aqui é na região da virilha. Aqui é o colo, ó. Aqui é no colo, aqui é bem no início, né? Aqui tá bem ampliado, porque se não tivesse ampliado não dava para ver. Aqui, gente, já é um colo do útero. Olha o tamanho desse HPV, tá? Aqui provavelmente já é algum NIC. Aqui não é só infecção do HPV, não. Aqui provavelmente é o NIC 2 ou NIC 3, viu? E aí, se não retirar isso aqui de imediato, pode virar o câncer de colo de útero. Então, o HPV pode ser chamado de condiloma, de verruga ou crista de galo. A maioria das infecções são assintomáticas, principalmente no homem, gente. Os homens que são contaminados com HPV, a maioria não tem sintomas nenhum, tá? Os que apresentam sintomas, se não for retirado essas verrugas, pode virar câncer de pênis, tá bom? E pode permanecer anos sem você sentir nada. Lembrando que o HPV não tem cura. Lembra quais são as doenças sexualmente transmissíveis que não tem cura? São 3, todas começam com H. HIV, HPV e herpes, tá? As outras, todas têm cura. Se fizer o tratamento, você consegue curá-las. No caso dessas 3, você não tem cura. O que você faz, por exemplo, no HPV e na herpes, é tratar só os sintomas, né? Mas o vírus continua. Aí todas são causadas por vírus. Mesmo você retirando elas, o vírus continua para sempre contigo. Elas são de transmissão sexual, né? Por isso que é uma DST. É vertical. Que transmissão vertical é essa? A transmissão vertical é aquela de mãe para filho, que pode ser feita durante o parto, pode ser transmitida durante o parto, pode ser transmitida pela amamentação ou durante a gestação. Ou por fômites, raramente por fômites. O que são fômites, gente? Fômites é um termo técnico que a gente dá para objetos que servem como transmissor de doenças, entendeu? Então, por exemplo, o que seria uma fômites aqui? Uma roupa íntima de uma pessoa que tem HPV e aí a pessoa usa, mas é muito difícil, gente, é muito raro acontecer essa transmissão. É o principal fator de risco para a pessoa ter câncer de colo de útero, como a gente já viu na aula passada. Tem mais de 100 tipos de HPV, mas desses 100 tipos, nem todos realmente vai causar
essa sexualmente transmissível e nem câncer, né? Só 20 deles podem infectar a região genital, ou seja, desses 100 tipos, só 20 são sexualmente transmissíveis, e desses 20 são divididos em 2 grupos, o que tem baixo risco para câncer. Aí, esses que têm baixo risco para câncer, eles não viram câncer, eles só vão apresentar o condiloma. O que é o condiloma, gente? Essas verrugas. Então, normalmente fica na virilha e tal, eles não viram câncer, que é até aquele que eu disse, que é o tipo 6 e o tipo 11. Se você for contaminada com HPV do tipo 6 e do tipo 11, mesmo que você passe anos com ele não vai virar câncer, tá? Já o que tem alto risco para câncer, que é o tipo 16 e o 18, ou 11 e 16, aí esse sim tem uma grande chance de virar câncer, se não for tratado. Quais são os sintomas do HPV? A maioria não tem sintomas, né? A maioria são assintomáticos. Os que têm sintomas vai apresentar o que a gente chama de lesões exofíticas, que são os condilomas, são as verrugas. Não tem coceira, não tem ardência, não tem dor, não tem corrimento, é só a verruga. A prevenção é da vacina, lembrando que a vacina só previne contra 4 tipos, o 6 e o 11 é os que causam condiloma, mas não causam câncer, e os 16 e o 18 é o que estão relacionados ao surgimento do câncer de colo de útero. O tratamento, HPV não tem cura, o que você trata é só as lesões. Então, por exemplo, apareceu a lesão, apareceu lá a verruga, aí você vai retirar aquela verruga. Ela pode ser retirada utilizando ácido, cauterizando, né? Que você pega o bisturi, o médico pega e retira, né? Ou com crioterapia, que é colocando nitrogênio líquido e congela, aí a verruga cai. Mas isso quem decide é o médico, ele vai determinar a forma mais adequada de tratamento. Como eu já disse, o tratamento não elimina o HPV, ou seja, ele não tem cura, o vírus continua dentro de você. E outro, gente, mesmo que você não apresente sintoma nenhum, se tiver relação desprotegida, você pode passar para o seu parceiro. Então, os pacientes e os seus parceiros devem ser informados de que podem ser infectados ou infectar outras pessoas, mesmo se não tiver lesão nenhuma. Por quê? Porque você continua com ele no seu corpo. Então, você pode transmitir por vias sexuais. Aqui, gente, de todas aquelas que a gente falou dos sintomas, a gente já falou de todas, tá? A gente já falou das que causam verruga, das que causam corrimento na uretra, no homem, as que causam corrimento vaginal, e também corrimento do útero na mulher, e falando das que causavam feridas, né? Essas são as DSTs que a gente consegue identificar os sintomas. Mas nós temos também uma DST, que é o HIV, que é um vírus, o vírus da imunodeficiência adquirida, que é um vírus que desde a década de 90 já é uma pandemia, o mundo todo tem, né? E que não tem cura. Hoje você tem tratamentos muito eficazes em relação ao tratamento do HIV, mas ainda não tem cura. Então, o que seria o HIV? O HIV é um vírus, é o vírus da imunodeficiência humana. Ele existe o portador do vírus, que é a pessoa que tem o HIV, e tem a pessoa que tem AIDS, que é diferente, tá? A pessoa que tem AIDS é a pessoa que tem os sintomas. Muita gente vive com HIV e nunca desenvolve AIDS, ou seja, tem o vírus, mas não tem sintomas nenhum. Principalmente com os tratamentos que a gente tem hoje, muitas pessoas conseguem ter uma vida normal, sem ter sintoma nenhum, tá? Mas quando tem os sintomas, aí é que tem a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Ninguém morre de HIV,
Na verdade, a pessoa que tem HIV, que desenvolve a AIDS, ela não morre da AIDS, ela morre das doenças oportunistas. Porque esse vírus, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai atingir suas defesas, ele vai atingir o seu sistema imunológico, lhe deixando fraco para qualquer coisa. Então, uma simples gripe se torna uma tuberculose, se torna uma pneumonia e a pessoa acaba morrendo. Então, o problema do HIV é esse, é porque quando ele se transforma em AIDS, ele deixa a pessoa com o sistema imunológico tão fraco, porque vai destruir todas as células de defesa, principalmente os linfócitos T, que esses linfócitos T, gente, é a nossa principal linha de defesa. Como eles vão estar sendo destruídos, o que é que acontece? Você fica tão fragilizado que qualquer coisa lhe mata, tá? A transmissão do HIV é feita por via vaginal ou por via sexual, qualquer forma de sexo é transmitido, como também pelo sangue, por via vertical, que é aquela de mãe para filho, né? Pela placenta, durante o parto, ou pelo leite materno. Então, por exemplo, uma mulher que tem HIV, ela não amamenta. Em relação ao HIV, tem uma coisa chamada janela imunológica. O que é isso, gente? É porque se você se expõe ao vírus, por exemplo, hoje, se você for fazer o exame amanhã, vai dar negativo. Por quê? Porque esse vírus, ele tem que entrar dentro do seu corpo e começar a se reproduzir. Até ser detectado pelo exame, 30 dias. Isso cai muito em questão do concurso. A janela imunológica do HIV é, no mínimo, 30 dias. Então, depois que você se expõe a uma situação de risco de adquirir o HIV, você tem que esperar, no mínimo, 30 dias para fazer o teste, para saber realmente se você se contaminou ou não. Como eu já disse, o HIV não tem cura. Lembre-se, quais são as 3 DST que não tem cura? Todas começam com H. E são 3, HIV, HPV e herpes, tá? Então, se ela não tem cura, por que existe o tratamento? Na verdade, o objetivo do tratamento é só prolongar a sobrevida da pessoa, para ela sobreviver e melhorar a qualidade de vida. Hoje é possível, gente, na década de 90, quando surgiu, não. Quando você recebia o diagnóstico de AIDS, já era o diagnóstico mesmo de morte. Você vai morrer e pronto. Hoje em dia, não, gente. Tem pessoas que vivem mais de 30 anos, tá com quase 30 anos fazendo tratamento e consegue sobreviver sem problema nenhum, tendo vida normal. O objetivo do tratamento, como não destrói o vírus, ele só reduz a quantidade de vírus, né? Porque você reduzindo a quantidade de vírus, você deixa seu sistema imunológico mais forte. E o atendimento é garantido pelo SUS, é completamente gratuito. Todo o tratamento do HIV, ele é gratuito pelo SUS, né? E normalmente a gente procura o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. E é feito através da polioquimioterapia, que é com coquetéis, né? Coquetéis antirretrovirais.